Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou falar um pouco sobre o meu lab, meu Run Lab. Na verdade, uma curiosidade é que esse nome não fui eu que dei para esse lugar, quem deu foi o ChatGPT. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria mostrar é essa bicicleta de spinning que eu comprei. E quando que eu uso ela? Eu uso ela quando eu tô com algum tipo de lesão, sabe? Não lesão grave, mas, por exemplo, meu tornozelo tá doendo, meu quadril, o joelho. É basicamente isso que dói. Ela é uma bicicleta de spinning Galant Connect Max, eu acho. E aí ela é smart. O que é smart? Basicamente, eu ponho um tablet aqui, ele conecta no Bluetooth, e aí eu meio que entro num joguinho, então ele fica um pouco menos chato, né? Fiz algumas modificações, eu troquei o banco, coloquei esse banco aqui de gel, que ele é um pouco mais confortável que o original. Troquei o pedal, coloquei um pedal aqui SPD para usar com a sapatilha. Fica bem melhor pedalar de sapatilha, principalmente nessas bicicletas de spinning que não tem catraca, né? Então quando você para de pedalar, a perna vai junto. Se for só no pedal solto, às vezes escapa, tal, é meio porcaria. Ele tem uma roda de 7,5 kg e tem também uma resistência magnética. É uma bicicleta legal. Eu tenho usado pouco porque eu tenho me contundido pouco, o que é um bom sinal. E é isso. E aí aqui falando um pouco sobre o meu... Vamos falar aqui um pouquinho sobre o ambiente em si, né? Eu tenho aqui um ar-condicionado, sei lá, me der alguma coisa, mas ele é um quente-frio de 12.000 BTUs. Esse quartinho aqui, ele deve ter, sei lá, chuto 2,5 por 2,5. Então 12.000 BTU ele é mais do que suficiente para suprir isso aqui. Então eu consigo deixar ele em 17 graus. E é isso, assim, uma das vantagens, uma coisa que eu sempre quis, não sempre, né, mas quando eu treinava ali em 2010 mais ou menos, é ter um ambiente muito controlado para conseguir ter uma certa constância, né, porque quando você treina no calor, aí outro dia tá frio, outro dia tá chovendo, então as performances elas vão se alterando bastante e aí fica meio imprevisível saber se você está melhorando ou não. E aí, tendo um setup que você consegue controlar bem o seu ambiente, você consegue mapear muito melhor o progresso, sabe? É lógico que tem dia de, sei lá, você tá melhor, tá pior, mas ele varia muito menos porque eu tenho uma certa consistência em condições climáticas. Lógico que eu não só treino aqui, eu treino também na rua, mas aqui ele é disparado, eu treino 70, 80% das vezes aqui nesse quarto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, esse aqui é o principal, ela é uma Speedo TR8. Ele consegue chegar, eu acho que é 18 por hora, deixa eu ver. Vamos lá. Ela é uma esteira que eu comprei usada, ela tem algumas coisinhas que estão meio erradas, mas no geral ela está muito boa. E para quem não sabe, esteira usada, é quase como se fosse comprar carro, basicamente. Você tem umas lojas, uns caras especializados em fazer rolo de material de academia. E aí antes eu tinha uma Speedo TR4, que ela é uma esteira menor, ela é doméstica, então ela é bem mais leve, a lona ela é menor do que essa daqui. E ela balançava muito, então a partir de mais ou menos 12 km por hora, ela balançava demais, e aí isso me incomodava. Ela tinha um sistema de amortecimento ali que usava suspensão de bicicleta, então ela balançava muito. 12 km por hora ela tava penando e acho que o timer dela limitava em 1h30. Depois de 1h30 a Stella desligava, porque o motor era de corrente contínua, então ele não pode aguentar tanto. Essa daqui, ela já é uma esteira considerada profissional. Eu sou profissional. É que esse lance de profissional tem às vezes a ideia que não significa muita coisa, né? Outro dia eu fui ver um carro, que é um Tigo 8, eu acho, que tem a versão Pro. E eu fiquei pensando, o que significa ser Pro para um carro? Será que é profissional?
Então, se é profissional, significa que é para Uber? Então, não sei, acho meio estranho. Vamos lá. Aqui você liga. E aí, ó, ele tem esses atalhos. Eu queria que tivesse mais atalho de velocidade. A parte da inclinação, confesso que eu não mexo muito. Eu prefiro correr sempre no plano e na maior velocidade que eu conseguir. E aí, ó, você tem esses atalhos aqui, 16 km por hora. Vamos lá. Aí, vamos chegar na velocidade máxima dela. Ela para em 18 mesmo. Então, essa esteira, pro que eu quero, ele é mais suficiente. Se um dia eu conseguir treinar acima de 18 por hora, aí quem sabe eu troco de esteira, né? Então, é isso. Ali, o ar-condicionado ele consegue chegar no mínimo a 17 graus. Eu vi que a condição ideal para corrida geralmente é em torno de 10 graus, mais ou menos, né, para ter a performance máxima. Porém, eu compenso com 2 ventiladores, eu deixo os 2 ventiladores ligados no máximo. Eu estou pensando em colocar um aqui embaixo também para refrigerar as pernas. Basicamente, os membros, né, as pernas e os braços são um dos principais radiadores de dissipação de calor do corpo. Eu vi isso num livro, porque ele falava sobre animais que conseguem correr rápido. Todos eles têm que ter a perna fina e comprida. Um dos motivos é lógico que é porque você tem menos inércia, né, para fazer o movimento, mas outra parte é sobre refrigeração. Boa parte da refrigeração de cavalo, antílope, por exemplo, é feita através das pernas. Então, é isso. No mais, eu tenho uma televisão que fica ligado, obviamente, né? Eu fico assistindo série. E aí uma coisa que eu percebi é que até ali o meu 160 BPM de frequência cardíaca, até 150 eu consigo assistir um filme tranquilo, tá? Pode ser um filme um pouco, não muito difícil, mas é um filme um pouco mais difícil que dá tranquilo. A partir de 160, aí eu já não estou entendendo muita coisa, então tem que ser coisa bem besta. Então, a partir de 160 BPM, meu cérebro ele deixa de funcionar direito e começa a dar uma falhada. E aí, por último, eu tenho essa barra, porque, sei lá, fazer um exercício de barra, tal, dar uma puxada. Não estou fazendo tanto, confesso, eu deveria estar fazendo mais, mas em breve eu vou começar a dar um trato aí nos meus membros superiores. E é isso aí. Então eu só queria mostrar para vocês um pouco sobre o meu lab. Talvez para deixar registrado no futuro, quem sabe no futuro eu consiga melhorar o meu lab. Eu gosto dele, eu tenho bastante orgulho dele, é o máximo que eu consegui fazer. Ele definitivamente não é um lugar bonito para se estar, mas ele é bastante funcional. Lembrei! E eu tenho um espelho. Esse espelho aqui, ele é bom porque no começo eu ficava gravando a minha passada para saber se eu estava com uma biomecânica razoável. Mas aí, por exemplo, eu não consigo ver isso em tempo real. Então eu ia lá, gravava, depois analisava tal. E aí com o espelho eu consigo ver o tempo todo aí se eu estou fazendo a passada certa, tal, meio pé. Assim, a parte na posição que o pé toca no chão, ele nem é tão importante assim. O mais importante meio que é o toque do chão, ele está próximo ao seu centro de massa. Eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo sobre como que eu uso a esteira, o espelho. Eu tenho algumas manhas para tentar melhorar a minha biomecânica. E de fato, eu acho que tem melhorado, sabe? Minha passada está muito mais consistente e está muito mais eficiente. E por esse vídeo é só. Até a próxima.